Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre o universo da informática, o início da coisa toda. Você começa aí diferenciando, vou colocar assim, ó, informática mesmo, tá? Vou colocar o tópico inicial, a matéria de informática, para você ter uma noção do que é a informática. Porque muita gente não tem noção do que é informática. Quando eu fui começar a fazer faculdade, o nome do curso era informática. Também não tinha muita noção do que era. Tive que, antes de escolher justamente isso, eu fui pesquisar. O que é informática? O que aprende? É montar e desmontar computador, mas um curso nível superior para isso não faz sentido. Então fui lá pesquisar, encontrei com alguns professores, fui na universidade antes e tudo mais, né, para ver o que de fato faz, né? E ainda comparei com cursos de outras universidades, para justamente entender melhor onde que eu estava entrando. Ah, tá. Aí no meio do caminho mudaram o nome do curso para Ciência da Computação, o que ficaria mais claro se já tivesse sido dito desde aquele momento, mas faz parte. Então, a matéria de informática, ela é um universo amplo, porque hoje você tem até Lei Geral de Proteção de Dados sendo colocado aqui, você tem, por exemplo, concurso do Banrisul, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, tem uma resolução que está dentro do edital de informática, que é a resolução de segurança cibernética, que é, sim, aquela resolução de segurança cibernética, nós trabalhamos especificamente também em aula, porque é algo que vem no edital de informática, para você. Nesse do Banrisul eles ajustaram, tá? Eles não colocaram explicitamente dentro do edital de informática, mas a gente já pegou isso aí em séries passadas. Eles foram, primeira vez que lançaram, não lembro se foi no Banco do Brasil, se não me engano, ou da Caixa Econômica, acho que da resolução foi na Caixa Econômica, e aí eles copiaram esses editais, foram agregando ali, trazendo novas funcionalidades, e acabou fazendo parte desse universo. Então a matéria informática a gente divide ela em dois grandes grupos, tá? Matéria informática a gente divide no grupo da parte aí de software e a gente traz ali a parte de hardware. Então você tem lá dois grandes grupos dentro da matéria de informática? Só que olha só, tem uma perspectiva diferente. Por quê? Você pega na parte de software, você vai ter a maior parte das questões de prova. Hardware, poucas provas têm hardware explicitamente no edital. Só que a gente pode pegar uma outra via aqui. Você tem aqui a via de redes, tá? Que vai trazer para você tanto a parte conceitual de redes, propriamente dita, tem uma parte de hardware de redes, e aí olha só, não precisa ter o tópico hardware para cobrar aqui em redes, falando para você o que é um roteador, o que é um switch, qual que é o papel dele. Isso não é necessário, né? Não precisa ter hardware no edital para pedir esses equipamentos, porque eles são num contexto específico de redes de computadores, beleza? Além de redes de computadores, o que você tem? Você tem o universo de segurança. Pô, mas segurança, cara, olha só que coisa legal. A parte de segurança da informação, ela não vem citando nas provas nem a parte de... Assim, vamos colocar duas segmentações aqui. A parte de segurança da informação cita a parte de software? Mas daí vem mais um contexto assim, ferramentas, aplicativos de segurança e malwares. Que é quando a gente estuda assim, quais são as ferramentas de segurança de informação, antivírus, anti-malware, esses recursos e quais são os tipos de malware. Então aí a parte de segurança de informação que tocaria o universo de software, que a gente fala justamente pelos tipos de software sobre esses caras. Já aqui, quando eu falo segurança de informação, é pegar mais especificamente a parte de criptografia, pegar a parte de chave pública, chave privada, tipos de criptografia, falar aí do certificado digital e seus elementos. Então a gente entra mais nesse universo. Deixa eu só pegar aqui
a xícara que eu deixei aqui no fundo. Aí agora fica mais fácil, né? Então você tem esse universo de questões sendo abordado, né, para a parte de segurança. Parte de comportamento do usuário, senha, né, nível de segurança de senha. Isso aí seria a parte de segurança especificamente. Porque, como falei, a parte de malware, programas de segurança, a gente fala em software. Então, o seu universo de prova, ele se divide basicamente aqui. Isso considerando as provas tradicionais. O que seria prova tradicional, professor? Quase todo edital que traz matéria informática. É isso que você está estudando. Então, aqui em parte de software, você vai estudar Windows, Linux, macOS. macOS não, né? Mas pega lá o Office, LibreOffice, você começa a usar navegadores, toda essa parte aí você vai olhar pela parte de software. Tá? Mas tem alguns editais que vão cobrar detalhes específicos. Por exemplo, Receita Federal, nada disso aqui cai. Receita Federal é só parte de ciência de dados. Aí entra a parte de programação, Python e R aplicada à ciência de dados, tem um viés diferente, tá? Por exemplo, pegar o edital da Polícia Federal, PCDF, que trazem programação, é uma coisa. É você estudar a essência do código, é noção de programação, noção de Python, noção de R, algumas funçõezinhas, como é que funciona, detalhes da programação. Quando você pega a prova da Receita Federal, uma que é a FGV, outra que está dentro de um contexto de ciência de dados, chamado lá de fluxo de dados, fluência em dados, na verdade, né? Mas, na verdade, o assunto, o edital é ciência em dados, que é justamente os cursos hoje específicos que você tem na área, ciência, nível superior e tudo mais. Então, a parte de programação ali vai pegar muito nisso. Vai cobrar para você os sistemas de arquivos próprios de Big Data, vai cobrar para você as tecnologias próprias de Big Data. Então, vai aparecer mais esse tipo de coisa e as suas características. Né? É esse foco do edital da Receita Federal. Que até com o edital aberto, bem bacana, pesado, mas é esse o foco da Receita Federal. Nada disso aqui cai na Receita Federal. Agora, o resto, né, os editais tradicionais, nível médio, níveis superiores gerais, sem ter um direcionamento específico, como acontece na PF, isso aqui é o básico. Isso aqui é o que sempre aparece. Tá? Tem alguns editais tipo TJ São Paulo. Cara, TJ São Paulo ele vai falar de Windows, Word, navegação, tá? E é bem limitado o edital do TJ São Paulo, é bem focado, bem pouca coisa. Então tem alguns editais que são mais enxutos, direcionados, tem edital com prova prática, com prova, né, oral, que é a PC São Paulo, por exemplo, que é o edital padrão é isso aqui. Tá? Então tem as suas diferenciações. Olhando para esse contexto, hoje a gente vai olhar para o universo de software. Então a gente vai focar aqui, nessa parte, que é a parte do software. Então é isso aqui que a gente vai trabalhar hoje. Então quando a gente fala em software, a gente começa a entender quais são os tipos de software. Então é isso que a gente quer entender, conceber aqui, né, na sua essência, quais são os tipos de software. Primeiro, o que é software, né? O software é a parte de programas, aplicativos. Você tem aqui os programas, você tem também a expressão aplicativos. Hoje, a gente ainda encontra uma situação. A gente acaba falando mais aplicativo para a ideia de celular, né? Alguma coisa mais mobile. E software mais para a ideia de computador. No final, é a mesma coisa. No próprio Windows você também tem ali seus aplicativos dentro da sua estrutura, né? Dentro do próprio Windows está lá, bonitinho, quais são os sistemas que você vai estar utilizando, ou aplicativos, ou software, é bem de boa. Você vê lá, programas padrão, né? Então a gente está falando de programas, software, aplicativo. É a mesma ideia. O que acontece? O software, ele nada mais é do que um conjunto de instruções. Que foram escritas, né, em alguma linguagem de programação. Linguagem de programação. Bom, aqui você pode aprofundar falando, por exemplo, das formas das linguagens de programação. Se você tem uma linguagem de programação compilada, se você tem uma linguagem de programação interpretada. Isso você faz quando o seu edital tem a parte de programação. Você tem que entender o que é código, como que é, o que é o código-fonte e tudo mais. Só que aqui a gente já tem que ter uma noção. Por quê?
esse programa, essas instruções escritas, você pode ter ali elas de duas maneiras, né? Então, por isso que a gente já tem que entender aqui essa essência. Ela é importante? É. Por quê? Porque a gente vai precisar dessa informação justamente para entender um outro aspecto que cai na maioria das provas. Então perceba que eu preciso dessa base para entender uma coisa, mas ela já vai servir para quem estuda a parte de programação e tudo mais. Então essas linguagens de programação, como a gente está destacando aqui, elas têm o que a gente chama de paradigma, tá? Dessas linguagens de programação. Paradigmas. Ou formas dessa linguagem de programação. Quais são esses paradigmas? O paradigma de uma linguagem de programação ele pode aparecer lá para você, como uma linguagem. Então, linguagem compilada ou uma linguagem interpretada. Existe uma outra situação que eu não vou colocar aqui nesse comparativo, que é a linguagem que atua por instruções diretas, tá? Que é uma linguagem interativa, que é o caso da linguagem Prolog, é o caso da linguagem Python em parte, dependendo qual o programa que você usa para trabalhar com o Python, ele também pode ser interativa. Mas vamos trabalhar primeiro com a ideia básica, que eu falei, que ela é importante para entender como esse programa vai ser registrado e também a parte de programação. Mas como assim registrado? É aí que está o detalhe. Primeiro, quando a gente fala em linguagem, você viu que a gente está falando de um software. Como é que a gente constrói um software? A gente cria instruções. Tanto em uma linguagem, seja ela compilada ou interpretada, a gente vai ter a mesma ideia. Eu vou escrever esse programa. Eu escrevo ele como? Cara, você vai escrever lá no arquivo de texto as instruções. Mesma coisa numa linguagem interpretada. Você vai escrever lá num código, o tipo do arquivo aqui pouco importa, mas é normalmente o tipo da linguagem que você escolheu. Por exemplo, vou escrever lá um programa com linguagem C. Linguagem de programação C, eu vou ter o arquivo .c. C++, eu vou ter também o arquivo dele. Java, vou ter o arquivo dele. Python, vou ter o arquivo dele. Então tem um arquivo que cada linguagem gera. Você pode escrever esses códigos, na maioria dos casos, com bloco de notas. Tá? E salvar no formato dele. Então, na essência, ele é uma estrutura de texto, o código. Esse código que aqui estamos falando, né, esse código, então é o código que você escreveu. É o conjunto de instruções. Instruções. Em alto nível. Como assim alto nível? Bom, aí vamos entendendo aos poucos a brincadeira. Esse código é chamado de código-fonte. Tá? Eu posso escrever um código-fonte em uma linguagem de baixo nível direto? Pode. Não é algo tradicional para o nosso contexto. Mas é, por exemplo, algo quando eu quero escrever um código para ser colocado diretamente dentro de um hardware, dentro de uma peça, a gente acaba usando essas estruturas. Por exemplo, eu quero escrever um código que vai ser colocado especificamente em algum chip de um computador. Aí esse aqui é mais comum a gente escrever ele em uma linguagem de baixo nível, porque eu vou colocar ele diretamente no chip para dizer qual que é o comportamento do chip quando chegar um sinal elétrico para ele. É isso que a gente faz, tá? Então, a essência, né, que esse hardware vai oferecer, isso aqui é um computadorzinho completo, tá? Isso aqui é um Banana Pi, tá? É um computador completo na sua essência. Esse aqui tem o processador, você tem aqui os VRM dele, você tem a parte de rede, você tem a parte de um processador auxiliar, você tem a parte de memória dele, tá? Tem BIOS, é um computador completo, tá? Cabinho, conexão ali, você conecta tudo de boa. Inclusive tem microfone nele e tudo. Então, o computador na sua essência. Tá? Então, eu posso colocar um software diretamente em uma peça. Esse é chamado software embarcado. É um software que eu vou colocar lá direto. Mas a gente vai falar desses caras aí também. Primeiro, a gente começa olhando para esse aqui. Então, eu escrevo um código-fonte. Entenda que eu estou fazendo aqui um paralelo, né? A mesma ideia, a princípio, é um código aqui escrito, comandos, instruções.
Então, o que são essas instruções? São ações. Fala, ó, faz isso, faz aquilo. Quando eu clicar, executa uma ação. E aí, para você ter uma noção, falar assim, pô, como funciona esse universo de programação? Como é que a gente aprende a programar? É algo interessante? Cara, a programação é um universo bem legal. Eu vou pegar aqui, ó, um site que é bem legal para ensinar programação para crianças, tá? Qual que é o nome desse site? O site é este aqui, ó, é o Scratch, tá? Como é que funciona o Scratch? Cara, o Scratch é um sitezinho aqui que basicamente você vai criar um joguinho. Você fecha aqui, você pode adicionar personagens e tudo mais. Eu tava brincando com minha filha esses dias com ele aí. Basicamente ela só quer ficar brincando, né? A parte de programar ainda, mas primeiro você tem que despertar o interesse. Então você faz assim, ó, puxa aqui um gatilho, né? O que é esse gatilho? Vou aumentar aqui o zoom, Ctrl+. Ver se ele vai deixar, porque ele é bem ruimzinho. Para isso, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar ele em português, que fica mais fácil, né? Português, para vocês entenderem. Vem cá. Oh, meu Deus do céu, cadê o português Brasil aqui? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Português brasileiro. Beleza. Fecha e ele abre isso aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não, esse aqui é só a ação do boneco. Não é isso que eu quero diminuir ele aqui. Isso, é isso que eu queria. Então, o que você tem aqui? Não sei se você deve estar dando uma boa leitura para quem está usando o celular. Mas aqui está escrito, quando a tecla, e aí você escolhe a tecla. Vou colocar aqui, ó, seta para a direita, for pressionada. Então, toda vez que eu apertar a tecla para a direita, o que eu quero que aconteça? Eu vou lá e digo, olha, eu quero que você mova, puxo para cá a ação de movimento, 10 passos. Então, toda vez que eu aperto a tecla para a direita, olha o gatinho lá na tela. Ele está andando. Estou apertando a setinha para a direita. Ah, mas agora eu quero fazer ele voltar. Ah, então eu tenho que fazer o quê? Tem que pegar um outro aqui, ó, o controle, de novo, né? Na verdade é evento. Pego aqui um novo evento quando ele acontecer. Quando a tecla para a esquerda for pressionada, eu pego de novo lá o movimento e coloco aqui um movimento. Só que agora eu faço, olha, vem para a esquerda. Vir para a esquerda é mova menos 10 passos. Tá? E aí, setinha para a direita, o gato vai para a direita. Deixa eu só clicar fora aqui. O gatinho, você vai ver lá que ele vai estar indo para a direita. Setinha para a esquerda, o gato volta. Pô, mas o gato está fazendo moonwalk aqui, né? Pô, daí tem que virar o gato. Aí vamos lá. Você vem aqui, ó, clica no gatinho aqui dele. Você pode estar personalizando ou escolhendo outros personagens, tal. Isso aqui é só personagem. Mas a ideia destes atores é você vir aqui, ó, por exemplo, fantasia. E aí eu pego esse gato, eu vou duplicar esse gato. Eu copio ele e colo. Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu clicar com o botão direito que é mais fácil. É porque eu dupliquei ele na mesma cena, não é isso que eu quero. Eu quero duplicar aqui. E aí eu vou espelhar o gatinho. Mas por quê? Agora ele está com a roupa 3 ali, ó, Custom 3. Então quando aparecer ali, ó, clicou para a esquerda, eu vou aqui mudar a fantasia para Custom 3. Então, ó, clicou para a esquerda, vai para a esquerda. Clicou para a direita, ele está fazendo um walk de novo. Então, para garantir, Custom 1 aqui, eu vou fazer, vai para a direita, vai para a esquerda. Pronto. Você está programando fazendo isso, tá? Com ações do que vai ser feito. Então isso é um programa? Basicamente é a ideia de um programa. Tá? E esse conjunto de instruções aqui feitas nessa estrutura, que é o Scratch, é para fazer a galera, as crianças, aprenderem a lógica de programar. Principalmente aqui na parte dos controles, onde que você vai ter as estruturas de decisão e laços de repetição, que é a parte principal, que é a ideia de repetir alguma ação até determinado momento. Tá? Então você fala, eu quero que ele continue caminhando. Então, por exemplo, aqui, ó, você apertou a seta para a direita, eu quero fazer assim, apertou a seta para a direita. Você viu que ele saiu correndo, porque eu fiz ele repetir aquele andar 10 passos mais vezes. Claro, que aqui o mover 10 passos poderia ser só colocado assim, mova 100 passos. Né? Mas eu posso estar fazendo a alteração aí de algumas situações, como eu falei. Você pode pegar aqui a aparência, vamos lá, mude a fantasia para... Aí eu coloco aqui o Custom 3, né? E aí ele vai fazer isso aí? Mas eu vou colocar de novo aqui, ele move e jogo aqui a fantasia para ele voltar para o Custom 1. Por quê? Porque daí agora quando eu volto, deixa eu voltar ele aqui para a esquerda primeiro, né? Aí agora quando eu vou para a direita, ó, ele foi muito rápido, você não consegue perceber o que está acontecendo? Então vem aqui em controle e manda ele esperar alguns milissegundos, né? Vou colocar aqui 0.2, tá?
É 0 ponto, não vírgula. Isso. Beleza. Aí agora, quando eu venho aqui e falo, vai para a direita, você tá vendo que ele tá invertendo, o bonequinho tá trocando, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Por quê? Provavelmente eu peguei aqui a roupa errada. Deixa eu ver aqui a fantasia. Na verdade, é o custom 1 e 2. Né? Então aqui, ó, eu troco para o custom 2. Aí volto lá no começo o bichinho, vai para a direita. Aí dá a impressão que ele tá andando, meio mancando, né? Pulandinho, mas dá a impressão. Aí você vai montando a cena, mexe no bonequinho e tal. Mas o que importa aqui para nós é que isso ali é um código. É um conjunto de instruções que você está criando e as suas ações. Isso aqui é uma linguagem de alto nível. São instruções. Baixo nível é quando eu escrevo instruções na forma que a máquina, que o hardware entende. Então, assim, é uma regrinha bem bacana para informática. Quanto mais baixo nível, mais próximo do hardware. Quanto mais alto nível, mais próximo do que nós humanos entendemos para representar, ler, explicar aquilo ali, tá? E aí você viu justamente a gente criou um código-fonte. De uma maneira bem direta, você já viu a ação dele. Aí é que tá. Características. Quando eu pego uma linguagem compilada, eu vou ter aqui a presença de um cara chamado compilador. Então eu vou pegar esse código-fonte aqui e vou passar ele por um programa, tá? É um aplicativo chamado compilador. Compilador. Esse compilador, ele faz o que a gente pode dizer que é uma tradução de código, tá? Então ele traduz, né? Ele transforma, né? Aí que tá, ele vai gerar normalmente, ele não altera esse cara, ele gera, né? Mas aqui a gente fala assim, ó, há uma tradução, ele faz aí uma conversão, ele gera, como eu disse para você, o que a gente vai chamar de executável. Então, o resultado disso aqui é um arquivo executável. Arquivo executável. Cuidado com alguns entendimentos. Executável. A maioria das pessoas acredita que para ser um executável tem que ser um ponto .exe. Não, não é só ponto .exe um arquivo executável. Você tem o ponto .exe, você tem ponto .bin, você no Linux, né, usa o ponto .bin, ponto .com, ponto .bat, são arquivos executáveis também. Tá? O fato de ser executável quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou lá, dou duplo clique neste arquivo e ele vai executar suas tarefas. Tá? Então, o que eu costumo fazer aqui como paralelo para que a galera entenda? Isso aqui é uma receita. Beleza? Isso aqui é o bolo. Então o compilador é o cozinheiro. O compilador é o cozinheiro. É o que vai transformar. Ou seja, ele não vai pegar a receita, tipo, tem a receita ali, ok, mas a receita é necessária para poder gerar esse cara. Exato. Tá? O bolo e a receita são coisas que você consegue perceber que são bem diferentes, né? O bolo, a coisa mais ali usável, onde você vai ter um contato direto, enquanto que a receita é as instruções para fazer o bolo. A gente viu ali as instruções para o bonequinho se mexer. Tá. E aí eu executo esse cara. E quando eu pego o executável, eu como usuário, eu vou estar entrando em contato aqui com o bolo. É isso que o usuário vai observar. O usuário vai olhar para o bolo. E aqui então ele tem o que a gente chama de resultado, que é o software sendo empregado e utilizado. Então aqui nós vamos estar utilizando o programa. Tá? Legal, agora eu estou vendo a janelinha, os botãozinhos e tal, o que ele faz? Isso. Agora, no caso da instrução interpretada, eu não tenho a figura do compilador. Tá? Porque quando eu pego um código interpretado, eu vou ter, na verdade, um interpretador de código. Então você tem aqui o que a gente chama de interpretador. Vou colocar com a mesma cor. Interpretador. Então o interpretador de código, ele já produz o resultado. Então esse cara já vai produzir aquele resultado que a gente vai ter acesso. Vou colocar assim. Resultado. Não há uma estrutura intermediária. Ele já produz resultado. É basicamente aqui esse código que a gente fez. A gente clicou
diretamente a gente teve acesso ao código. Normalmente, esse interpretador, ele fica do lado do usuário. Ele já está lá do lado do usuário para ser utilizado. Então, a diferença é de uma linguagem compilada à geração do bolo. Na linguagem interpretada, eu não tenho essa ideia do bolo, eu já tenho o resultado ali final, que é o cara consumindo o programa. Então, tá, o que isso muda? Bom, foca aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Nesse cara. O código-fonte. Por quê? Esse código-fonte, ele pode ser aí um código-fonte, em essência, aberto ou fechado, tá? Então, o que seria essa ideia de um código aberto ou código fechado? É a essência que a gente tem para falar das licenças de software. Então pensa assim, quando você faz um programa de computador, quando você cria um software, você quer registrar essa tua obra, é teu, né? Aí você fala, eu quero registrar um software, eu escrevi ele e tudo mais. O que você registra é principalmente o código-fonte. Claro que também vai ter aí o resultado dele, as telas e tudo mais, isso também faz parte do registro. Mas quando você vai fazer o registro, você fala desse registro em relação primeiramente ao código-fonte. Você diz, esse código-fonte ele é aberto ou fechado? Tá? Ser código aberto significa o seguinte, que quando você for pegar o software, por exemplo, ali você pegou o gatinho se mexendo, ele é o software. Se a gente fosse fazer esse paralelo aqui, ó, você estaria olhando aqui o código-fonte, né, eu escrevendo ele, e você está olhando aqui o software. O software é só isso. Isso é o software. Então aperta aqui o botão, ele vai andando para a direita, aperta o botão para a esquerda, ele vai andando para a esquerda, né? E isso é o software. Tá? Você está vendo ali, esse é o software. Agora, quando eu venho aqui e mostro essa outra parte aqui, é o código-fonte. Só que você precisa desse código-fonte para poder executar ali o software, né? Para poder trabalhar com ele. Então aqui eu posso, né, aumentar o zoom, né? Agora achei que aumentar o zoom. Da estrutura, você tem aqui, né, os elementos de personalização, né, você pode fazer o gatinho miar também, aqui não vai pegar porque está com o som mutado, né, mas você tem vários sons aqui que você pode estar adicionando, tudo isso aqui da biblioteca do próprio, né, desse sisteminha, né, desse site, que é para isso, tá? Então, eu tenho aqui a ideia de o software e o código, é isso que eu quero que você consiga visualizar. Se você conseguir ver o software, o código, quer dizer que ele é aberto. Às vezes você vai receber só o gatinho. Você só tem o bolo. Então imagine que você chega numa loja, né, algum lugar, né, uma padaria, alguma coisa, e fala, quero comer bolo. Legal, eles vão lá e te entregam o bolo. Você consumindo o bolo, consegue perceber algumas características dele. Fala, esse bolo aqui aparentemente tem chocolate, não tem. Aí você fala, não é chocolate, não. É alfarroba. Ah, tá, mas parecia chocolate. Isso você vai olhando. Só que você não tem certeza. Você pode deduzir, consumindo, falando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Por quê? Você não tem a receita. Você pode falar, você tem a receita? Aí vem o grande segredo da coisa. A padaria vai falar, não. Por que não? Eu posso dizer quais são os ingredientes, porque na verdade eu tenho que dizer. Não porque eu queira, é porque eu preciso dizer, né? Eu sou obrigado a dizer quais são os ingredientes. Você pega lá uma Coca-Cola, tá lá no rótulo. Falando em Coca-Cola, os caras investiram em propaganda esse ano, né, rapaz? Porra, esse ano parece que a Coca-Cola voltou a aparecer. Ano passado, ano retrasado, eu nem vi propaganda da Coca-Cola. Agora na Copa já começaram a propaganda pra tudo quanto é lado. Pega lá a Coca-Cola. Então não fala, a receita da Coca-Cola é um segredo. Mano, tá escrito ali os ingredientes. Tá lá, açúcar, água. Tá lá, velho. Ai, qual que é a receita do xarope da Coca-Cola? Açúcar, velho. Queimado, blá, blá, blá. Tem como fazer vídeo na internet, torto direito de como fazer Coca-Cola em casa. Tá? Ah, é? Tem. Por quê? Porque as pessoas fizeram exatamente isso que eu vou dizer pra você. Elas não tinham a receita. Elas tinham os ingredientes. Mas elas tinham a Coca. Então, degustando e pegando aqueles ingredientes e testando maneiras diferentes, eles conseguiram chegar em algo ou igual ou parecido a isso aqui. Não sabe se é exatamente igual, por quê? Porque a gente não tem a receita exata de como foi feita. Mas a gente chegou num resultado parecido.
Isso não pode dentro de programas de software, nem na Coca-Cola, tá? Por quê? Porque isso aí é o que a gente chama de engenharia reversa. É quando você parte do produto e tenta descobrir a receita dele para recriar aquele produto, revender e tudo mais, fazendo um plágio daquilo. Você não pode, tá? A maioria dos softwares, seja ele aqui aberto ou fechado, interpretado ou compilado, quando você registra ele, você é colocado lá, ó, não é permitido o uso de engenharia reversa. Isso aí é concebido como pirataria. Então não pode fazer. Então entenda. Por quê? Porque vem lá na prova de segurança falando engenharia reversa, engenharia Ai, travei aqui a garganta. Então tem a engenharia reversa e a engenharia social, que são as duas, né, que são citadas aí. As duas são problemáticas? Mas são coisas bem diferentes. A engenharia reversa pode ser considerada um problema de acordo com a licença do software, como ele está registrado. Então, primeiro detalhe, entender o código-fonte é a receitinha. O bolo aqui é o produto final. Querer pegar o bolo e descobrir o código, você pode estar fazendo uma engenharia reversa. Agora, se o código já está aberto, eu não preciso fazer engenharia reversa, porque eu já tenho o código. A Coca é o código fechado, eu não tenho a receita. É isso que a gente está tratando. A diferença do código aberto ou fechado. O código aberto a gente tem acesso ao código-fonte, tá? Então é o livre acesso ao código-fonte. Livre acesso ao código-fonte. Colocar ali abreviadinho, né? Então esse código-fonte a gente tem acesso a ele. E quando falo em código fechado, nós não temos acesso ao código-fonte. O código-fonte é guardado a 7 chaves, escondido pelo criador do conteúdo, pelo criador do software. Só que olha que coisa bacana. É mais comum você ter uma linguagem compilada quando a gente fala de software fechado. Porque não faz muito sentido uma linguagem interpretada ser fechada. Ela vai ser aberta normalmente. Mas por quê? Por causa disso aqui, ó. O interpretador normalmente fica com você. Quer ver um exemplo? O teu navegador. O seu navegador, ele é um interpretador de código. Esse é o papel do navegador de internet, do browser. Ele interpreta código. Então ele recebe o código-fonte e interpreta. Ah, tá. E aí você vê o resultado. Só que, para que o teu navegador interprete, o código tem que chegar para o teu computador, para o teu interpretador. Então, quando você abre, por exemplo, um site, que isso aqui que nós estamos usando é um site, e aperta lá, por exemplo, Ctrl U, você tem acesso ao código-fonte deste site. Ctrl U? Tudo isso aí é o código-fonte do site. Ô louco, isso aqui é o código deste site aí. Parece pequenininho, mas é que aqui tem bastante coisa escondida, né? Aqui dentro dessas estruturas aqui tá bem grande. Então, isso é um código-fonte do site. Eu tenho acesso a ele. Qual é esse código-fonte? Eu consigo copiar o site? Tranquilamente, tá? Então você consegue copiar este site fazendo isso. Porque você tem acesso ao código. Tá ali, foi entregue para você. Por isso que eu falo, é difícil uma linguagem interpretada ser de código fechado. A maioria delas é de código aberto. Mas tem uma parte do programa, por exemplo, escrito em Python. Ele é interpretado, só que o código Python é interpretado no site, no servidor. E ele manda para nós um conteúdo HTML, que é o que chegou para o navegador. E JavaScript. Então o que chega para o navegador é conteúdo HTML, JavaScript, que são linguagens aí. O HTML não é de programação, tá? Mas é uma linguagem estruturada. E você tem ali a ideia do JavaScript, que é a parte de programação. Então isso aí é o código que chega para o teu navegador. Só que quem gerou esse código é um outro programa que é interpretado lá do servidor. Mas ainda assim, se eu for colocar no servidor da tua empresa, eu tive que colocar o código lá para você. Então, para que eu possa usar uma linguagem interpretada de código fechado, eu tenho que ser o responsável por controlar todo o servidor onde que eu vou colocar o código que eu escrevi. Eu não posso entregar o código para você pôr no servidor. Porque daí eu vou estar abrindo o código, você vai ver o código. E a ideia é manter ele fechado. Então, assim, Windows, Office, é tudo código fechado. É uma caixa preta. A gente só recebe isso aqui quando você pega o Windows. Já o Linux, ele é um sistema onde que a gente tem o código dele, mesmo ele sendo compilado também. Mas o Linux, ele tem como métrica o quê?
O Linux ele é licenciado sobre a licença de software livre. Uma característica da licença de software livre é ter acesso ao código-fonte. Então, toda vez que você vai lá e pega o Linux no site, você está pegando isso aqui, ó, o executável dele, o bolo. Só que do lado lá do link para baixar o bolo, está o código escrito. Fala, tá aqui a receita. Tá aqui o bolo e tá aqui a receita. Se você quiser recriar ela, você pode recriar. Se quer copiar, pode mandar. Aí é a parte da licença, o que ela permite. Então, primeiro a gente tem que entender, ó, o fluxo de um programa, como ele foi criado. Eu posso criar o programa assim, instruções para um compilador transformar, e aí eu posso entregar para o cliente final só isso aqui, ou eu posso entregar essas duas coisas juntas. Se eu entregar esse cara, eu tenho um código aberto. Se eu não entregar, eu tenho um código fechado. Entendeu? Ah, mas ser pago ou gratuito é outra história. Se o programa você vai cobrar por ele ou não, é outra história. Não tem a ver com ser aberto ou fechado? Não. Mas aí tem um problema. Uma vez que você entrega para a pessoa a receita, o que impede ela de replicar essa receita? Como que você controla isso? Também faz parte do registro do software, da licença que você atrelou a ele. Então é aí que está o detalhe. Como você está trabalhando com isso aí. Então, código fechado, não há acesso ao código-fonte. Tá? O aberto, temos o livre acesso a ele. Uma linguagem, então, interpretada e uma linguagem compilada e as suas características de um modo geral. Então, quando você vai escrever um programa, você está trabalhando com essa perspectiva. Tá? Você está trabalhando justamente com esse aspecto. Tá? Sei que vocês querem tirar aquele seu print maroto. Então, tirei o seu print. É importante, é isso, justamente para que você possa, né, observar aí todos esses aspectos. Porque a gente está falando do software. O que é isso? É um conjunto de soluções. E o programa está aqui. Aquele resultado que a gente, como usuário, vai ter acesso. Bom, aí você registrou lá como software livre, você registrou como software proprietário. Isso é a base, né? Quando se fala software livre ou proprietário, está em base no código ser aberto ou fechado. Tá? Então você está trabalhando nesse contexto. E aí aqui, rapaz, eu ainda não consegui descobrir como melhorar essas tintas aqui. Azul, eu já tinha colocado água dentro, não melhorou. Colocar álcool é um problema, porque o álcool, na hora que eu passo no quadro, ele vai evaporar rápido também. Eu esperava que diluindo um pouco mais a tinta, ela não ficasse tão densa. Vamos ver. Tentar diluir um pouco mais, principalmente esse laranja aí que tá... Então, quando a gente trabalha com a linguagem de programação, a gente entende essa dinâmica, né? Como que ele vai ser trabalhado, suas características. Aí é parte de programação, né? Entender aqueles comandos, essas instruções todas que eu coloquei ali, isso aí é a parte que você vai olhar próprio quando vai estudar a programação. Não é o nosso objetivo agora, né? Mas fica aí a dica, né, do Scratch para você que quer se embrenhar nessa área e conhecer um pouquinho e principalmente, né, entreter as crianças com isso aí, beleza? Então entendemos a ideia de que este software, ele tem aí a sua característica, né, ele tem a sua concepção, beleza. Mas quais são os tipos de software que nós temos? A gente entendeu o que é o software, na sua essência. É aquele conjunto de instruções. O hardware é algo mais fácil da gente falar. Hardware é uma coisa, né, palpável, uma coisa rígida, né, porque como o nome diz hard, né, vem dessa ideia de algo mais robusto. Então, a diferença começa aí. E aí a gente tem que olhar justamente para esse contexto, para os que são chamados tipos de software. Então você tem lá os tipos de software. Ó, não é algo aqui para ficar se debatendo para decorar não, tá? Eu já vi gente pegando aí, sei lá, e criando mnemônico, fazendo um monte de coisa para decorar uma lista do tipo de software. Primeiro, isso aqui não é uma lista hierárquica, porque aqui você vai ter softwares que... Vou tentar melhorar, colocá-la de uma maneira mais próxima a isso. Mas você vai ter softwares que ao mesmo tempo entram em 2, 3 itens destes, que a gente vai listar agora. Para que é esse tipo de software, então, professor? É para você entender a categoria e o contexto, o papel que eles estão executando. Tá? O software que está fazendo isso. Então esse software a gente fala que ele é assim. O software que está fazendo aquilo. Então ele é assim. É para isso, é essa parte que importa. Não lista.
Tem gente, a galera fica se debatendo para aprender a lista, cara. Faz isso não. Tá? Então você tem lá tipos de software. Bom, um software que a gente vai começar falando aí é um carinha chamado firmware. A gente já falou dele, na verdade. Eu já citei essa ideia dele. Já. Uhum. Aí você tem o software do tipo sistema, que muitos firmwares são sistema também, diga-se de passagem. Aí você tem os softwares aplicativos. Perceba que quando a gente fala em software, eu falei, software e aplicativo é a mesma coisa. Agora eu começo a diferenciar. Eu começo a falar assim, um software, programa, é mais uma situação, ali, a ideia é mais de códigos, firmware, sistemas, são softwares. Quando a gente começa a falar aplicativo, a gente já começa a olhar mais para uma ferramenta de uso específico. A gente começa a falar, eu tenho um software para uma finalidade bem pontual, tipo editar texto, editar vídeo, um jogo. Então a gente está falando mais de um aplicativo. Embora jogo a gente acaba falando separado, né? Não faz muito sentido para nós num contexto concurso, mas estaria ali. E aí dentro do mundo dos aplicativos, a gente pode segmentar aí falando assim, olha, eu tenho aplicativos que são aplicativos utilitários. O que eu entendo por um aplicativo utilitário? Utilitários são aqueles aplicativos que se tornaram essenciais para tarefas do dia a dia, tarefas básicas. Essas atividades básicas, né, desses utilitários, é uma coisa que a gente vai falar assim, editor de texto é utilitário? Não. Antivírus é utilitário. Compactador é utilitário. Vamos listar esses caras aqui? Deixa eu colocar aqui. O que seriam esses utilitários? Anti-malware. E aí todas as categorias, né, de anti-malware podem ser aqui apresentadas, antivírus, anti-spyware, né, tudo isso aí a gente vai colocar ali nessa situação. Então, você vai olhar para isso. Você tem lá os compactadores. Oxe. Um pedaço ele escreveu com um tom de verde, outro é que ele está misturado aqui, ainda ele tá saindo ainda não limpou totalmente a tinta antiga. Então os compactadores são utilitários. Leitor de PDF é utilitário. De PDF. É um programa utilitário. O que mais que a gente poderia listar e dizer que é um aplicativo utilitário essencial assim para tarefas básicas do dia a dia de um usuário. Tá? Então a gente entra nessa concepção aí, né, mais nesse sentido que ele acaba ofertando para a gente. Leitor de PDF. É que tem alguns utilitários que a gente acaba não sendo tão específico, né? Até, por exemplo, ferramentas do sistema, Windows, pegar lá o Windows Defender, o desfragmentador, limpeza de disco, podem ser até citados como utilitários, mas são mais para ferramentas de sistema, tá? Programinhas para visualização de imagem, de fotos ali que você tem no Windows, calculadora, esses aí são utilitários. São programinhas assim que são bem básicos para o dia a dia de usuário, mas eu estou pensando mais em questão de prova, que trouxe aí um contexto onde que ela é mais aplicável à ideia, né? Isso que a gente acaba olhando. Então, um exemplo aí, né? Não vamos dizer assim, é só isso? Não. São exemplos, né, de utilitários que a gente vai encontrar aí nesse cenário. O aplicativo utilitário é isso, mas a gente também tem aqueles aplicativos específicos, né? Mas antes de entrar nesses aplicativos específicos, vamos pegar aqui, malware. Os malwares são aplicativos. O malware é um programa, é um aplicativo como outro qualquer. A única diferença do malware para os demais aplicativos é a intenção maliciosa, tá? É a intenção de causar algum dano. Isso que diferencia ele. É isso que torna um malware. É um programa normal, só que ele quer te arrebentar de algum jeito. Causar dor de cabeça, vai te incomodar de alguma maneira. Ah, tá. É isso. Não é um programa como outro qualquer. Funciona, é escrito da mesma maneira que qualquer outro programa é escrito no nosso computador. Então, por isso que eu falo, cuidado. Aqui eu vou colocar os específicos, que é uma subcategoria ainda, né? Mas vou colocar assim, que são as suítes de escritório.
E a suíte de escritório vem aí justamente pontualmente na tua prova. Quando falo na suíte de escritório, em essência, você vai encontrar lá as questões sobre o Microsoft Office, que nem é esse o nome mais, mas é como a prova cita, e o LibreOffice. E os seus nomes, não vamos dizer assim, sinônimos, mas as suas versões alternativas, né, do LibreOffice. Porque quando a gente pega BR Office, ele já nem existe mais. Né, mas ainda é encontrado dentro dos editais, ainda é listado nas provas. Tem lá o LibreOffice e tal, o BR Office, o Apache OpenOffice também existe. Então, assim, são nomes que, na verdade, remetem a programas diferentes. Só que eles são muito parecidos, tá? Mas tem diferença. Tem. Tá? Então, cuidado com isso aí. A gente está falando das suítes de escritório. Elas são aplicativos. Elas têm uma utilidade específica, pontual, uma finalidade bem simples, direta. Então, é isso que ela vai proporcionar para a gente nesse segmento. Tá? Então, cuidado aí quando a gente fala nos aplicativos, nas suas características. Bom, vamos lá. Falar do firmware. Tá? Começando aí justamente o nosso estudo por esse cara. Deixa eu pegar aqui. Que cor que eu vou pegar? Peguei. Isso aqui. É um firmware. Tá? Lembra que firme, né? Ele é firme. Então é justamente aquele software que vai ser inerente ao hardware. Isso. Um firmware é um software que vai estar lá na peça. Gravado na peça desde a firma. Desde quando ele foi fabricado. Então, quando fala para você assim, o que é um firmware? Um firmware é um software inerente a um hardware. Então, firmware é um software inerente ao hardware. Também chamado, tá, de software embarcado. Então, quando você ouve aqui a palavra inerente e tudo mais, a ideia aqui é que eu posso dizer que ele é um software embarcado. O que é isso? Quer dizer que ele já está na peça, quando você comprou aquela peça. Porque ele é necessário para a peça funcionar. Então, inerente, também é importante a gente dizer assim, que é um software que fica dentro de uma peça. Pô, professor, mas não é assim para todo software? Não é dentro de uma peça? Mais ou menos. Tá? Mas aqui, quando eu falo de uma peça, é de uma peça bem específica. Normalmente um chip. Não, uma memória específica de armazenamento. Então a gente está olhando uma coisa bem mais interna realmente ao equipamento, aquela peça mais básica. A gente não está olhando assim para o computador como um todo e falar assim, pô, Windows. O Windows não é um firmware. Não. E essa inerência, essa ideia de estar embarcado, tem uma outra característica importante. Um firmware, além de ele estar dentro da peça, ele é específico para a peça. Para a peça na qual ele está. Então, ele é uma coisa que é específica para aquela peça. De tal maneira que, se eu pegar o firmware que está dentro de uma peça X e tentar colocar dentro de uma peça Y, que é um modelo diferente, pode até ser parecida, a finalidade e tudo mais, mas é um modelo diferente, ela pode não funcionar, aquela peça. Ou, se funcionar, funciona em parte, não trazendo todas as suas funcionalidades, seus recursos, possibilidades de uso. É? Existem dois firmwares aí que nos interessam. Quais são? Bom, o principal aí que a gente acaba estudando é o BIOS. O BIOS é o sistema básico de entrada e saída de dados. A gente vai falar um pouquinho dele aí, né, na nossa essência. Então esse é o primeiro cara, o BIOS, Basic Input Output System. Ele é um sistema... só que olha só que coisa legal. Não é o único sistema básico, né, não é o único firmware que nós temos. O outro firmware que nós temos, olha só que legal esse aqui. Android. Professor, mas o Android, você está falando do Android do celular? Esse Android do celular. Ele também é um sistema operacional. Tá? Então aqui quando a gente fala sistema, normalmente já vem aquela ideia, um sistema
né? Com a ideia, sistema operacional. A gente já traz essa ideia, sistema operacional. É que é comum ainda o emprego da palavra apenas sistema. Tá? Então, o sistema operacional. Então, é um software que vai estar dentro daquela peça. Esse é o firmware. Professor, mas como assim? O Android é e o Windows não? Exato. Por quê? Porque o Windows, tal qual o Linux, eles são sistemas operacionais feitos para computadores genéricos. Para uma composição qualquer que eu tenha de computador. Por exemplo, eu consigo instalar o Linux aqui. Eu consigo instalar o Linux num notebook. Qualquer que eu pegar lá o hardware, eu coloco o sistema operacional Linux. O Android não é bem assim, não. Tá? Existe a versão crua do Android, mas ainda assim ela precisa de alguns ajustes na maioria dos casos. Então, se eu pegar lá, por exemplo, o Android, tá? Vamos pegar um exemplo bem simples para você entender. Qual modelo de celular Android você tem? Tirando quem tem o iPhone, né? Obviamente, é brincadeira. Tá. O seu celular é novo? Qual versão do Android você está usando? O Android 11? 12? Qual Android você está utilizando? Aí que está o detalhe. Se o teu modelo de celular é um modelo que ainda está lá no top de venda, que é produto de prateleira de venda pesada da empresa que fabricou o modelo daquele aparelho, provavelmente você vai comprar o celular e já vai estar lá a atualização para o Android mais novo. Né? Tanto que é uma das coisas que eles usam no marketing para vender aquele dispositivo. Fala, ó, eu tenho aqui esse celular aqui, esse aqui já vem com Android XYZ lá. Né? Por que eles fazem isso? Você vai entender agora. Se você pega um aparelho mais antigo, por exemplo, né, esse aqui. Esse aqui é o Motorola. Né? Motorola o Moto Z. É aquele que tem... Pô, é fininho pra caramba. Né? Ele tá mais grosso aqui porque a tela tá... Eu descolei ela. Pra quê? Pra trocar bateria. Por quê? Porque como ele é muito fininho, a bateria dura pouco. Né? E aí vem uns... esse aqui ele foi feito justamente para vender junto com os bagulho assim, ó. Chamado... Não era esse aqui que eu queria pegar, não. Só peguei a capinha dele. Sim, ele tem uma capinha pra... Não sei pra quê, velho. A capinha aqui é só pra incomodar. Não, fica bonitinho, dá um acabamento legal, protege um pouco a câmera. Ué, cadê o snap dele? Epa, perdi o snap dele. Acho que não tá nessa gaveta, tá na outra. Ele vem com os negócios assim. Só que esse aqui é só a capinha. Mas imagina que tem uma bateria extra que é mais grossa. A gente só chega aqui e cola. Olha que lindo. Mas tampou lá o bagulho atrás. Fica mais tchan, né? Porque é de couro, blá blá blá. Né? Dá um outro aspecto pro celular. Mas o celular é mega fino. Tá? Então você pega lá um celular bem fininho. Aqui a tela, como eu falei, ela tá um pouquinho avançada aqui. Se comparar com outros modelos, esse aqui tá com a capinha dele. Tá? Aí você vai falar, pô, é bem mais fino, né? É, bem mais fino. Esse aqui é o... Qual que é o modelo desse aqui mesmo? É o Poco X. É o X3? É o Pocophone aí. Esqueci o nome dele. Xiaomi. Um pouco da Xiaomi. Esqueci. Aí você tem aqui a ideia justamente de falar, pô, legal, esse negocinho aqui é fininho pra caramba. Ele tinha uma proposta que eu achei muito foda, porque ele era aberto. Né? Como assim aberto? A Motorola disponibilizava como usar esses pinos e criar aplicativos para esse celular, de modo que você podia colocar qualquer equipamento aqui para trabalhar com esses pininhos aqui. Então, o que eu visualizei lá atrás quando eu comprei esse celular? Era caro. Eu visualizei chegar em casa e grudar ele na parede. Então, tinha lá tem um negócio que eu grudo na parede. Visualizei, tem um negócio que eu grudo no carro. Então, em vez de ter que olhar, pô, sincroniza com o carro, isso e aquilo, cara, não, você coloca ele no carro e ele controla o áudio do carro direto. Ah, colocou lá, na hora que conecta no carro, ele já abre o GPS de um lado, a central multimídia do outro, e muda o modo do celular para funcionalidades que eu usaria dentro do carro. Chego em casa, eu coloco lá na parede, deixo ele conectado lá para controlar a casa, fazer toda a parte de domótica e assim por diante. Ele se transforma uma central para casa? Eu pensei justamente nessas possibilidades. O projeto continuou ali 2 versões da Motorola, mas ela não soube trabalhar, acho, com isso para vender, tá? Porque é bacana. O Motorola tem patentes de algumas coisas, tipo, se você chacoalha o celular, ele liga.
Liga. Ô, desgraça. Ih, tá bugado. Será que porque tá no vídeo? Nossa, velho, perdeu tudo. Eu desabilitei, eu acho. Desabilitei. Se você chacoalha ele, né? Ele fala, acende a lanterninha. Se você gira assim, ele abre a câmera, blá blá blá. Tem um monte de efeitos que a gente chama de gestos. Isso aí é patenteado, é chato pra caramba. Né? Por quê? Porque seria legal que tivesse em outro dispositivo, e não tem. Tá? Então esse aparelho, ele traz aí essa ideia. Tá, beleza. Só que o Android que tem para esse cara é antigo. Tá? Se eu for aqui pegar, por exemplo, ele está com o Android mais atualizado quanto possível. Né? Se eu for olhar lá dentro da versão do sistema dele, deixa eu ver aqui, ó, sistema. Cara, ele tá com o Android 8. E ó, ele está dizendo assim, seu dispositivo está atualizado. Tá? Então tá ali, tá atualizado, mas o Android 8, cara. Como assim tá atualizado? Porque foi a última versão do Android que a Motorola disponibilizou. Mas por que Motorola? Porque a fabricante personaliza. A fabricante do celular, ela personaliza o Android para aquele aparelho. Para o XT. Para o Motorola Moto Z. E tem que ser o XT, tem que ser o número certinho dele ali. Sério? Tem que ser aquele número certinho ali, senão não funciona. Se eu for pegar hoje, tem um site chamado, que era o Cyanogen, agora virou o Lineage. Então você vai pegar lá o site da Lineage e vai ter lá para fazer o download do Android mais recente. Só que para esse modelo Moto Z, se não me engano, não tem mais, tá? Lá dentro do site da Lineage. Então deixa eu pegar aqui, ó. Opa, não derruba aqui não. Né? Deixa eu trocar aqui de aba. Deixa eu abrir mais uma aba. Lineage. Deixa eu pegar aqui o site, jogar aqui para vocês. lineageos.org. É esse carinha aqui. Vai! Ó, esse site vai te oferecer aqui justamente algumas versões de Android, né? Então, fala, eu quero baixar aqui o Lineage OS. Qual que é o teu Android, primeiramente? Qual que é o teu celular, né, para poder instalar? Eu tenho lá um Motorola, beleza. Então, estou pegando aqui o exemplo do Motorola Moto Z. E tem aqui ó, os modelos. Normalmente você vai achar para os modelos mais novos. Por exemplo, o Moto G5. Provavelmente quem tem o Moto G5 não tem o Android mais novo. Mas se você vier aqui, você consegue baixar ele. O Moto G7 também. O Moto X4, isso aqui era da minha esposa, tinha esse. Ó, o Moto Z Play, cara, olha só. Tem o Z Play, o Z2 Force, o Z2 Play, o Z3 Play. Mas não tem o Moto Z. Qual que é o problema? Eu não posso baixar esse Moto Z Play e querer instalar nesse meu aparelho celular. Ele não vai funcionar. Pô, mas esse cara aqui, ele vai pegar lá, ó, a versão do Android mais nova que você tem. O Lineage ele é uma adequação do Android, tá? Ele é como se fosse o equivalente, ele pega o código-fonte do Android original e melhora, traz algumas funcionalidades e disponibiliza aqui. Então, não vai funcionar bem para o meu celular, por quê? Pode ser que não funcione a 3G ou 4G dele. Tipo, é mais interessante ter um novo? Mas pode ser que ele não consiga mostrar tudo a tela, porque tem diferença no tamanho de tela. Pode ser que o Bluetooth não funcione por causa do modelo da placa de Bluetooth que tem ali dentro. Então, pode ser que uma câmera não funcione. Ó, tá aqui, ó. Quais são os modelos que ele suporta? Tá ali, ó. O XT não tem, por exemplo, o meu. Esse ali não lembro qual que era o modelo. Aí don't see. Aí você fala, não estou enxergando aqui. Posso colocar? Cara, ele está dizendo aqui para você, ó. A For My Device desapareceu. Ocasionalmente, ela está quebrada. Ou seja, tem alguma coisa que quando alguém não quis mais atualizar, ó. O ciclo dela foi removido, o ciclo de atualização, e o pessoal resolveu falar, não dá mais, não está mantendo mais. Então, assim, eles mantêm aqui, até que, relativamente, uma quantidade de versões legal, né? Tipo, pô, você pega aqui um modelo dos aparelhos celular, como você viu aqui na lista, bem fora já da linha de venda. Então você pega ali, ó, pô, Moto X, né? Você pega ali aparelhos que o G5, que, pô, tá fora da linha de mercado já há um bom tempo. Tipo, mas tem para vender lá ele usado, baratinho? Mas o Android está desatualizado, isso afeta um monte de coisa. Por exemplo, tem aplicativos do Android que não funcionam para celular mais antigo. Não funciona mais. Por quê? Porque ele vai falar, você não tem um Android aí que suporta isso. Principalmente o 6. Se você pegar aí qualquer coisa que um equipamento que tem um Android 6 apenas, ele não funciona mais.
Tá? Aí tem aqui um outro modelo, um Caterpillar da vida. Cara, esse aqui tá com o Android mais desatualizado ainda. E olha que ele vende pra caramba, mas ele tem um Android antigo. Ah, eu tenho aqui a opção de pegar o Android aqui nesse site para ele? Cara, eu nunca testei, mas olha aqui, no site tem até para equipamentos físicos, né? Tablets e tal, os IPTVs da vida, sabe? Aqueles TV Box. Né? Tem tudo isso aí, ó. Aqui, cara, ele nem vai mostrar para mim no site o da Caterpillar, né? Deixa eu ver aqui se ele aparece com esse sobrenome Fleur aqui. F-Tech? Será? Não, não é FTech. Né? Eu teria que tentar procurar aqui, dar um searchzinho aqui. CAT. Olha, Caterpillar tem, o CCAT tem lá. Não tem. Então não vai ter aquele modelo? Não vai ter aquele modelo. Olha que louco. Cara, é o problema de alguns modelos específicos. Tá? A gente vê ali que não vai encontrar o modelo do site e assim por diante. Do Android. E aí que tá, tem que ser específico. Se você pegar e baixar um diferente, não vai funcionar dentro do teu celular. Ou funciona parcial, porque ele é específico para aquela peça. De igual maneira, o BIOS. Olha que coisa bacana. Quando você compra uma placa-mãe, quando você vai comprar um computador, a informação que você mais encontra na placa-mãe, em destaque, é isso aqui, ó. Isso aqui está dizendo qual é a versão do BIOS da placa-mãe. Tem. Ele vai dizer assim, não é bem versão, mas qual é o BIOS que ela possui. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma informação adicional, que essa aqui tá cheia de coisa dentro, tá pesada. Deixa eu ver aqui, eu nunca lembro de olhar esses detalhes, a gente olha meio por cima ali, né? Aqui, ó. Mas não vai aparecer para vocês. Tá aqui, ó, chipset Intel Z87 Express Chipset. Então ele está dizendo para você qual é a versão do BIOS que está instalado ali, ó. É o Z87. Legal. Aí essas placas eu achei até engraçado, elas vêm com a opção para atualizar o BIOS, né? Você tem aqui, ó, uma das características dela, deixa eu colocar essa aqui. Essa aqui ela mostra aqui dentro. Ela fala aqui, ó, você tem lá a opçãozinha de você colocar aqui um USB especificamente lá, tem uma conexão USB que é própria para pôr um pendrive com uma nova BIOS, para poder atualizar esta nova BIOS. Ah, legal! Mas não é uma coisa que eles disponibilizam muito. Eu achei até engraçado, tipo, isso aí é mais para quando der algum problema, tipo, o usuário foi lá, teve uma produção de uma BIOS, só que ela saiu com problema de fábrica, a gente precisa atualizar de todo mundo. Aí é mais para isso, para que eu possa viabilizar para o usuário esse tipo de atualização. Essa aqui, por exemplo, tá lá, ó, X570. De novo, X570. Também isso aqui indica o conector do processador, tá? Porque tem modelo diferente. Se você pegar para o Intel e para AMD, você vai ver que tem uma numeração diferente aqui. E aí você vai lá, de novo, ó, esse aqui mostra direto aqui, ó, tem uma conexão específica para pôr ali o BIOS. Tá vendo isso aqui que tem um retângulo branco ao redor? Tá ali, para pôr o BIOS. E tem um botãozinho ali, inclusive, para você apertar. Coloca lá o BIOS e usa ela para instalar essa nova BIOS. Aí aqui ele fala, ó, BIOS flashback, BIOS LED, para poder mostrar. Aqui tem um LEDzinho aqui que mostra os erros da BIOS. Tá, esse aí na placa-mãe, aquela lá também tem. Que mais que ele mostra aqui da BIOS? É que tem chinês essa aqui, né? Porque veio da China. Eu quero ver se ele mostra mais detalhes do modelo da BIOS que eu tenho. O X570, mais o quê? Aqui ele fala do suporte da memória, do processador. Daqui ele só fala o X570 e acabou. Né? Não tem muito mais detalhes na caixa. Né, especificamente sobre essa BIOS. E dentro dessa caixa aqui, hoje em dia as caixas vêm assim, ó. Tem nada dentro, né, velho? A caixa pode dizer que nem nada, tem uns adesivinhos bonitinhos. Mas não vem muita coisa, mas não. As caixas não é. Cara, as que tem alguma coisa, aquelas de 10 mil real lá. Rapaz, que lá vem até com, sei lá, um troféu dentro pra você guardar a placa-mãe. Mas tá bom. É um BIOS. É o que você olha para comprar a placa-mãe. Tá lá o modelo dele. Mas por que você olha o modelo dele? Bom, por dois motivos. Um é isso aqui. É que esse software tá lá naquela peça. Você pode até trocar hoje, mas
Tem que trocar específico para aquela peça. 2. A memória onde está o BIOS, ela normalmente é soldada. Aí é outra característica. Essa peça ela já faz parte da própria placa-mãe. Se der problema nessa peça, rapaz, troca a placa-mãe inteira. Tá? Tipo, na peça, né? Você troca a placa-mãe. Que é justamente aquele destaque. Olha, tá lá o chipset, né? A ponte norte que controla essa placa. Aqui não tem uma imagem maior dela. Essa aqui é pequenininha, mas é que essa placa aqui é mais destacada que a outra. Então ele fala, ó, tá lá em cima, lá, aquele quadradinho, esse aqui também o dedo embaixo. Então esse cara aí, o chipset, né, a ideia, porque dessa outra ali, ela é escondida. Então o BIOS tá aí. Então primeiro tem que entender o que é esse firmware. Ele já veio na peça, ele é próprio da peça. Tem vários aparelhos que você compra que vai estar lá no aparelho também um firmware. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Isso aqui tem um firmware. Isso aqui tem outro firmware. É um software dele. E esse firmware pode sofrer atualizações? Pode, cara. E aí você pode ver que ele vai parar, às vezes, para atualizar. Você pega lá esse indivíduo aqui, ele também tem um firmware dentro dele. Ok, Google. Você está atualizado? Se seu alto-falante ou smart display estiver conectado à internet, as atualizações disponíveis serão instaladas automaticamente. Tudo bem. Então, ele tem aí justamente que baixar o software, as atualizações dele? Tem. Mas ele tem um firmware dentro dele, que controla aquele mecanismo que fala, olha, ele funciona assim, assim, assado. Então, a Alexa é bonitinha, que quando ela vai atualizar, você vê que ela fica lá um tempinho, lá, tipo, baixando atualização. Porque é o firmware dela. Não adianta querer pegar o software desse cara e colocar na outra, não vai funcionar. Porque dele é específico para ele. Tá? Então, existe um grande mercado de firmware, muito grande. Só que aqui a gente está falando daquele que é da informática, aquele que atende aos computadores do nosso dia a dia. Beleza? Qual o canal? Felipe Guerra. É aquele usuário ali que está ali, é o canal mesmo. É que está ainda em construção. Mas já fica ligado lá. Já se inscreve lá para quando eu lançar, você já vai ter as coisinhas legais. Beleza. Pegou o firmware? Pegou a ideia dele? Tá, mas professor, o que a gente precisa saber? Bom, aí a gente vai falar do BIOS especificamente. Né, as características do BIOS. Esse BIOS ele é o sistema básico de entrada e saída. Quando você liga o computador, é o primeiro programa que vai aparecer lá na tela. Só que aí está um detalhe interessante. Hoje a gente usa o BIOS muito pouco. Tá? Ele é usado nas primeiras utilizações do computador. Quando a gente vai aí configurar toda a inicialização, colocar ali um overclock, colocar ali a data e hora do sistema. Então a gente olha no momento mais pontual. Porque você vai ver que todas as placas, né? Essa aqui elas não dizem muito na propaganda aqui, né? Não vi nada informando ali. Mas quase todo modelo hoje que você pega de placa, ele vai estar escrito lá do lado o quê? Que ele é o F. Então hoje a maioria das BIOS você vai encontrar essa sigla do lado. O F. Quer dizer o quê? Se você ativar o modo F, você não vai usar tanto a BIOS, porque você vai passar reto por ela. Então a BIOS hoje ela tem a sua utilização mais para primeiras utilizações do computador. Acabei de instalar um sistema, quero instalar um sistema para começo da história, tem que acessar o BIOS para poder dizer onde é que está o sistema operacional. Está num pendrive? Está no HD externo? Está num CD, DVD, disquete? Está na rede? Então eu vou ali e vou acessar o BIOS para dizer, ó, quero pegar essa informação desse cara para poder instalar aqui. Tá? Então a gente vai lá, pega a informação e diz, ó, quero agora ligar e ler primeiro a USB. Legal. Então você vai configurar isso no BIOS. Isso é chamado sequência de boot. Qual a ordem que você quer inicializar? Onde que você vai buscar o sistema? Busca lá no pendrive. Beleza. Peguei no pendrive. Agora você vai lá e usa o sistema que está no pendrive. Não é mais o BIOS. É o sistema que está no pendrive. E aí você fala, eu quero instalar no HD e tal, que vai estar dentro do computador. Fez isso? Bonitinho? Quando reiniciar o computador, você vai lá nas configurações do BIOS de novo e fala, ó, agora o sistema que eu quero que você leia não é mais o que está no pendrive. Por quê? Porque eu acabei de instalar ele no HD do meu computador. Então agora eu quero que você leia o HD quando eu ligar o computador.
Beleza. Você vai deixar o BIOS trabalhando? Algumas vezes. Para fazer ali todo o teste, integridade, verificação das peças, tecnologia e tudo mais. Passado aí algumas utilizações, você vai lá e configura ele, né? Normalmente vai ter um recurso lá dentro do próprio Windows, né? O Windows vai estar conversando com o BIOS, nesse caso, quando você ativa o F. Fala, eu quero ativar o F. Beleza. Ou seja, eu não quero que entre toda vez no BIOS, eu quero que passe reto. Por quê? Querendo ou não, o BIOS hoje ele gasta alguns milissegundos para fazer os testes ali. E para algumas pessoas esse tempo é dispendicioso. Para ligar o computador é muito lento se precisar fazer isso. Você percebe que hoje ligar o computador é mais rápido que ligar o celular. Tá? Computadores mais novos, mas você liga ele muito mais rápido que o celular se tiver com isso aqui. Se tiver que passar no BIOS, aquela telinha preta, blá blá blá, mostrando lá a memória e tal, essas coisas, aí ele demora um pouco mais. Mas você pode pular e ir direto. Tá? Tem essa situação. Então, o BIOS ele permite várias configurações. Quais são essas configurações? Bom, vamos falar um pouquinho dele aqui então. No BIOS você tem etapas. Tá? 2 etapas são importantes de serem conhecidas para provas de concurso. Você tem a etapa chamada POST, tá? Que é a etapa de testes. E você tem a etapa conhecida como Setup, que é a etapa de configurações. Beleza? Tem gente que separa mais, mas, cara, são essas duas funcionais. Então, a etapa de testes e a etapa de configurações. É isso que a gente vai trabalhando aí. Então, a etapa de teste, toda vez que você liga, se estiver no modo BIOS ali, passando por tudo, é aquela primeira tela que aparece mostrando para você, olha, teu computador tem tanto de memória, tanto de processador, o HD é esse aqui, tá? Esse aqui é o primário, esse aqui é secundário, são essas informações. Essa etapa, ela está testando se os dispositivos são funcionais, tá? Na verdade, não é aquela primeira etapa, a gente pula a primeira. Quando você liga, aparece uma telinha que pede para você apertar lá F2 ou Delete. Essa primeira tela, se você não aperta, vai para a segunda tela. Tipo, não apertou. Então ele vai pular o setup e daí vai para o post. E aí já liga o computador. Né? Já inicializa o Windows, Linux, etc. Mas se você apertou F2, você cai dentro do setup. Então apareceu aquela telinha ali, aperta F2. Normalmente, com os computadores mais novos, é muito rápido. Então a gente já aperta o botão de ligar o computador e já fica lá, F2, F2, aí aparece. Ou Dell. Né? Antigamente era só Delete. Aí os notebooks começaram a colocar o F2 também, porque a tecla Dell não ficava num lugar muito padrão. Né? Tinha notebook que a tecla Dell estava num canto, estava no outro. Então eles falaram, põe o F2. Beleza. E aí você liga e entra no BIOS. O que importa para nós é justamente mais a etapa de configurações. Que configurações que a gente vai fazer ali dentro do BIOS? Tá? Então você configura, anota aí, data e hora, você configura sequência de boot. Boot é aqui, ó. B-O-O-T. Para não confundir com bot. Então você está falando na sequência de boot. O que é a sequência de boot? É a sequência com que você vai inicializar aí as funcionalidades, né, o teu sistema. Então sequência de boot. Tranquilo? Nossa, o canetão está cheio e está falhando. Então você vai definir a tua sequência de inicialização. Se é a partir do CD, pendrive, USB, HD externo, etc. Rede. Você configura overclock. Aí depende muito do BIOS. Então, quando você compra lá uma placa-mãe, alguma coisa do gênero, você vai ver que tem lá a informação. Olha, dá para fazer funcionar aqui, ó. Né? Deixa eu ver se essa aqui tem maior, porque aqui do jeito que tá pequenininho. E fora que ela tá tudo em inglês, em chinês. Não, tanto que a atualização dessa aqui foi mó legal. Tipo, ó, ela suporta esse modelo processador. Aí depois eles colocaram um adesivo. Isso aqui é um adesivo, tá? Dizendo, agora ele também suporta esse aqui. É mó legal isso. Mas aqui atrás ele tem, ó, a memória ela tem uma velocidade de trabalho, memória RAM, padrão. Só que aí vem aqui, ó, essa placa suporta que você coloque a memória em 4400, só que daí vai estar em overclock, ou velocidade 3600 MHz em overclock, ou 3200 em overclock.
Ah, mas sem overclock. É que ele não diz, né? Ele só coloca a velocidade dela em overclock. Aí você vai lá e faz o quê? Você compra a memória e força ele a trabalhar em overclock. Isso vai gastar mais energia, vai esquentar mais, mas tem um maior desempenho. Mesma coisa o processador. Você fala, pô, dá para trabalhar em overclock ou não? Isso aí vai estar indicado. Essa aqui acho que ela indica mais. Ela também tem suporte overclock. Só que aquela é automático. Ela é só colocar a memória lá, ela já reconhece. Até onde ela consegue fazer overclock. Essa aqui, eu tenho que fazer tudo manual. Por exemplo, essa aqui. Consegue trabalhar em overclock até 2.800 MHz. Né? Pô, bem menos. Mas essa aqui é uma DDR3, aquela é uma DDR4. Eu comprei a DDR4 e a DDR5. Que é raiva, né? Mas aí a tecnologia é desse jeito. Você compra uma nova, sai uma 10 vezes melhor, né, no dia seguinte. Então, essa aqui também tem ali os overclocks. Eu coloco a memória, tá? Inclusive, ela tá com uma. Esse aqui daria para colocar uma memória mais parruda. Tá com 32 GB, mas dá para pôr uma memória mais rápida. Tá? Ele suporta. Ou tentar fazer que tem trabalhar mais rápido, mas daí a chance de queimar ela é maior. Tá? O processador também suporta overclock? Só que o processador ele não diz aqui muito, porque depende muito do processador. Tá? Tem que ser um processador, por exemplo, esse aqui é Intel, tem que ser um processador K. Tá? Quando você pega ali os processadores Intel, lá no númerozinho dele tem que ter um Kzinho no final. Aí quer dizer que eu posso fazer overclock, que ele é desbloqueado. Essa daqui já é para AMD, AMD já é padrão desbloqueado. Mas é algo que depende justamente do processador, o quão você pode expandir aí o funcionamento dele. Mas você faz isso aqui. Isso aí são configurações que a própria placa tem recurso para fazer isso. Quem mais que eu configuro? Senha. Dentro do BIOS você tem essa ideia de configurar a senha. Pô, configurar a senha do BIOS é algo que oferece o quê? Cara, segurança. Qual que é o problema hoje? Lá na parte do Windows especificamente, você tem algumas ferramentas, como o BitLocker. Tá? O BitLocker ele é importante e ajudaria caso você não tivesse colocado senha aqui. Tá? Isso é importantíssimo. Agora vamos imaginar, BitLocker é algo novo, não tinha lá atrás, não tinha antigamente. Então é visto como requisito de segurança você definir uma senha para o BIOS. Porque se você não coloca uma senha aqui, qualquer pessoa que ligar o teu computador, se ela ligar ali e apertar F2, 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 ela vai nas configurações, muda a sequência de boot, fala que quer iniciar a partir do pendrive, coloca um sistema operacional do pendrive que ela vai ter o controle daquele sistema, liga o computador no pendrive, né, a partir do sistema que está no pendrive, e acessa todos os arquivos que estão no seu HD. Porque eles não estão protegidos por padrão. Os arquivos que estão lá dentro da tua pasta e tudo mais, eles não estão criptografados dentro do Windows. Simplesmente você tem acesso. Colocou lá em outro computador, o HD, você acessa todos os dados. Né? Pode ser usando uma gavetinha externa. Cara, colocou o HD lá em outro computador que não seja ele, o sistema operacional principal, os arquivos estão desprotegidos. Aí que entra o BitLocker, daí ele protege. Tá? Se você usar. Por padrão ele não está habilitado, tá? Tem esse detalhe. Então você tem ali um recurso de atualização, de segurança importante. Agora, se você definir uma senha, a pessoa que chegar ali na hora de ligar o computador, se ela tentar entrar no BIOS para mudar essa sequência de boot, por exemplo, ela não vai ter acesso. Ela não vai conseguir mudar a ordem que os sistemas são carregados. E com isso, não vai conseguir aí acessar os arquivos tão facilmente. Recurso adicional é usar o BitLocker. Por quê? Porque por mais que você tenha colocado um BIOS aqui, uma senha no BIOS, você vai reparar uma coisa interessante. Na placa-mãe, não sei qual que figura tá melhor, essa aqui. Você vai olhar na placa-mãe, toda a placa-mãe, tá vendo esse cara aqui? Isso aqui é uma pilha, tá? Uma bateriazinha 2032. Aqui no outro lado também tem ela aqui, tá? Então tá aqui, ó, 2032. Essa aqui, ó. Então essa bateria, né, essa CR2032, que é desse tamanho aqui, essa aqui, 2032, tá? Essa aqui ela é mais fina, 2025, 2016, isso aí diz a espessura dela, é 2032. Tem mais grossa, hein? Bem mais grossa. Inclusive eu tenho que comprar uma dessas grossonas, não lembro pra quê, eu sei que eu tenho que comprar. Ah, lembrei, pro botãozinho aqui, ó. É pra essa bagaça aqui, vou ter que comprar uma. Qual que é a pilha que eu tenho que comprar? 2430, mano, que parruda, né? Que eu comprava 2430. Essa aí não tem.
Então é essa pilha aqui, é ela que vai ali na placa. Toda placa-mãe vai a mesma? Toda placa-mãe vai a CR2032. Custa mixaria se você souber onde comprar, né? Mas essa pilha, ela acaba. Ela é responsável por manter o relógio do teu computador. Se, por exemplo, essa bateria acabar e você não trocar, o teu sistema vai ficar com o relógio errado. E com a data e a hora errada, você não consegue acessar quase nenhum site hoje. Todo site que você vai acessar precisa da data e hora do sistema certa. Se você tiver com a data e a hora errada, você vai chegar lá e o site não vai funcionar. Mas não é bem certa, mas dentro de um período de validade importante. Por quê? Eu vou conferir a validade de um certificado digital com a data e a hora do teu sistema. Então, se eu pegar e acessar um certificado digital e falar que ele venceu, mas eu pegar e mudar a data do sistema para trás, eu consigo validar aquele certificado falso, vencido. Por isso que a data e a hora é importante. Elas estão ligadas justamente nesse cenário. A data e a hora do sistema, elas são necessárias. Você não consegue acessar, por exemplo, o Facebook com a data e a hora errada. Ele não deixa você acessar. Então, tem que trocar a pilha. Senão, toda vez que você liga o computador, você tem que ir lá e trocar a data e a hora do sistema do Windows para colocar certinho. Troca a pilha. É só pegar a pilha literalmente. Desliga o computador ali, de preferência. Vai lá, arranca a pilha, troca, coloca a outra, acabou. Não tem segredo. Tá? Só trocar a pilha? É. Só que é importante daí entrar no BIOS e configurar de novo. Por quê? Quando você tira aquela pilha, você acabou de fazer o quê? O teu sistema perder a informação que estava configurada ali. Então, sem aquela pilha, o teu sistema ele não sabe mais qual é a data e a hora e não sabe mais qual é a senha. Eita! Então eu tenho que ter energia alimentando. Essa energia da pilha, ela alimenta uma memóriazinha, que é um chipzinho assim, ó, tá? Bem pequenininho, tá? Esse aqui já é das antigas, esse aqui é uma memória bem antiga. Esse chip é uma memória CMOS. Então a bateria 2032 alimenta essa memória CMOS, que é onde estão as informações que você configurou aqui dentro. Então se eu desligar a energia, aí essas informações vão ser aí colocadas. Tá bom, né? Então tem um paranauê ali importante. Então você vai observando detalhes importantes. Manutenção básica do computador. Por exemplo, eu troquei uma vez já a pilha daquela placa outra Z87 ali. Essa aqui ainda não troquei porque acabei recém-montei. Então assim, já faz alguns anos que tem aquele outro computador. Troquei uma vez a pilha dele. E eu penso 10 vezes quando tem que trocar a pilha, mano. Por quê? Porque esse dali, para trocar pilha, ela fica bem embaixo onde fica a placa de vídeo. Aí, se eu mexo na placa de vídeo, eu compro o tamanho da placa de vídeo e encosto nos cabos SATA, que tem um mau contato em alguns deles. Tá? O conector da placa já tá bem gasta, já, né? Imagina. Né? Tá meio zoadinho, né? O cabo ali. E aí, se desconecta, mano, zoa tudo. Porque como eu tenho vários HDs conectados, cada HD tem um nome, né? Letra A, B, né? As letras lá dos HDs. E quando eu desconecto um e ligo o computador, muda toda essa nomenclatura. Bagunça tudo meus aplicativos, bagunça tudo meus arquivos. Merda. Tá, por isso que eu fiquei ali usando, acho que teve basicamente um ano a pilha. Acabou a pilha, eu fiquei um ano usando ela. Então, toda vez que ligava o computador, eu trocava da TO. Até que eu falei, não, vamos lá. Pai, quando eu troquei a pilha, eu fiquei quase uma semana mexendo de novo no computador, só porque eu troquei a pilha. Mas por quê? Porque o meu computador tem as suas mazelas. Por causa disso. Tá? Fora isso, não tem problema não. Você troca bem de boa. Porque esse aí é cheio de paranoia. Eu tô falando do computador do usuário normal. Que só tem lá um HD conectado. Não, isso aí você tá bem de boa. Não tem que ficar se preocupando andando com cabo ali te incomodando. Mas o meu ali, rapaz. Foi ali que eu acabei comprando esse outro. Porque eu tava me estressando com esse. Aí ele resolveu funcionar, né? Ele falou, não volta a funcionar, não me substitua, não me troque, me deixa aqui funcionando, né? Aí ele voltou a funcionar. Então a gente tá mantendo ele em funcionamento. E o novo tá parado. Quando você botar outro novo para funcionar? Quando eu conseguir comprar uma placa de vídeo bacana, né? Pra pôr nele. Porque daí não adianta colocar ali aquele motor ali e usar uma placa de vídeo decente. Então, do notebook também tem. Só que aí tem o problema. Sempre pesquise no YouTube antes. No YouTube, para ver como é que é. Porque tem modelo de notebook que é bem simples.
você abre atrás, embaixo ali, você abre a tampinha, tá fácil trocar pilha. É fácil entre aspas. Por quê? Né? Deixa eu ver se o netbook aqui tá fácil. Fácil entre aspas. Deixa eu ver aqui você. Tá aqui, ó. Eu não lembro qual que era a dele aqui, mas eu acho que é ou aqui ou ali. Deixa aqui. Não vou perder esse aqui, um parafusinho. Deixa eu ver se tá aqui. Não, não tá. Olha que maravilha. Aqui é onde vai a memória. Tá sem memória por quê? Porque a memória eu tenho que comprar para ver se eu consigo fazer ele voltar à vida. Tá? Eu tô tentando fazer esse bichinho aqui voltar à vida útil dele. Só que é ruim porque eu tenho que colocar um Windows. O Windows que vai nele é bem difícil de deixar. Tá? Tem que ser um Windows XP aqui ainda. Deixa eu ver aqui se tá junto com a placa aqui. Também não tá. Essa aqui é uma plaquinha de expansão PCI. Tá? Tem HD que dá para pôr aqui hoje. Não vai estar aqui junto com o HD, né? Porque o HD aqui o espaço é muito limitado. Então, esse aqui é um exemplo que... pô, legal, esse aqui você fala, quer trocar pilha. Não tá aqui fácil por baixo. Claro, esse aqui é um netbook, né? Mas a gente tá falando do notebook também. Então não tá aqui por baixo fácil. Então, muito provavelmente, ou eu tenho que tirar o teclado. Tem notebook que é por baixo do teclado, eu tenho que tirar o teclado, e aí eu vou ter acesso à pilha. Esses são chatos. E tem uns que também é mais chato ainda, porque eu tenho que desmontar ele inteiro para poder chegar na bateriazinha de 3 volts ali, né? Nessa CR2032. Caraca, mas tem que desmontar ele inteiro? Aí tu chega lá e desmonta o Paranauê inteiro ali para poder trocar. Então alguns são fáceis, né, de trocar, eles não são tão escondidos assim, e aí a gente consegue trocar bem de boa a bateria. Mas são modelos e modelos de computadores que a gente tem. Nossa, tá pesado aqui, peraí. Rapaz do céu, eu coloquei tudo isso aqui de peso em cima do notebook. Sou louco. De vez em quando, sou. Aí, ó, esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um de 17 polegadas, perto daquele lá, né? Aquele lá da metade da parada aqui, mano. Olha só que coisa louca. Tá? Então, quando você pega lá o teu notebook, você vai falar, olha, tem alguns modelos de notebook, esse aqui tem parafuso para dedéu, tem modelo que tem um parafuso só, né, e troca a tampa inteira. Esse aqui na época eles fizeram com mais um parafuso que não sei o que, né, aí a gente tem que sofrer para desparafusar. Pelo menos esse aqui é rosca infinita, daí a gente desrosqueia, rosqueia, e a gente nunca sabe quando soltou. Por quê? Porque o parafuso desgraçado não sai, pelo menos você não perde. Tá? Por isso que eu falei, pelo menos ele é rosca infinita, que a gente não perde parafuso. Que o que a gente mais faz é perder parafuso. Rapaz do céu, como a gente perde parafuso. Né? Então, legal. Aqui, notebook todo tem. Ok. Essa aqui tá mais fácil. Vamos lá, né? Pô, professor, onde é que tá a pilha aqui do desgraçado? Tá aqui, ó. Tá vendo essa paradinha preta aqui, ó, no canto? Aqui. Ah, meu Deus, cadê minha mão? Aqui. Olhar na imagem não espelhada é uma desgraça. Então aqui, ó, essa aqui é a coisinha. Aí para trocar a pilha, o que você tem que fazer? Você tem que tirar aquilo ali, ver, desenrolar a fita, ver de que lado que está colado o polo positivo, o polo negativo, para daí depois colocar ali. Às vezes você acha na internet ela já pronta, tá? Você já vai lá na internet, você procura ter um códigozinho sempre em cima, quando é assim, aí você procura na internet, ela já vem assim com o kitzinho, você já vem ali com um gatezinho e você troca. Bem de boa, tá? Alguns literalmente vai estar que nem no PC, encaixado, né? Não tem esse Paranauê, mas pelo menos todo notebook que eu tive, ele tava assim, né? Com esse encaixezinho muito louco aqui, pra gente... Lembra aquelas baterias de telefone sem fio antigo, sabe? Você tem que todo embolado em plástico e tal. Esse aí é o caso. Então, a recomendação aí é, você pode abrir, fazer de novo, ou tenta ver o modelinho. Às vezes o preço vale a pena o trabalho. Tá? Então, troca a pilha também. O notebook também tem essa pilha? Tem. Como você viu aí, eu peguei 2 modelos. Um, provavelmente eu tenho que desmontar ele inteiro ou abrir o teclado. E o outro tá ali fácil. Tirei uma tampa só, já tive acesso. Mas depende do modelo. Cada modelo tem as suas vantagens. Tá? Então, cuidado com isso aí. Tranquilo aqui? Não sei se é. Mas não é complexo. Não é uma coisa difícil. É você entender quem é o BIOS, olhar para ele. Como você percebeu, o que eu quis fazer para você aqui? Criar alguns gatilhos mentais. Mostrar o interesse prático.
Porque quando você olha para a prática, você começa a olhar, pô, legal, é aqui, é ali, é aqui. O cara que tem mais interesse, né, por os chamados entusiastas de tecnologia, eles vão pegar isso aqui fácil, nem precisa olhar às vezes. Claro que alguns não param para reparar isso. São etapas, o que é o post, o que é o setup. Aí são etapas, né, que a gente precisa conceber ela. Porque aqui tem muita gente que passa batido e nem sabe. Exato. Mas o cara sabe pelo menos quem é o BIOS, o entusiasta. O BIOS tá lá, eu sei que eu compro a placa-mãe pelo BIOS, onde eu entro para configurar e tal. Mas aí aqui é a parte conceitual, de como isso aí vai aparecer na tua prova, como você vai resolver esse tipo de questão. Tudo bem? Então é essa pegada que a gente vai falar nisso. Sistema operacional. Sistemas operacionais. O que é o sistema operacional? O sistema operacional é o principal programa do computador. Não é o principal programa do computador. O sistema operacional é responsável por controlar o computador, mais especificamente por gerenciar o computador. Por gerenciar o computador. É isso que ele faz. Então ele vai falar, vou gerenciar o sistema do usuário. Então esse gerenciamento é aí que entra a grande jogada. Quando a gente fala em gerenciar, nós vamos citar aí 4 situações principais que ele gerencia. O sistema operacional ele é responsável por gerenciar a entrada e saída. Então, gerencia a entrada e saída. Então aparece lá E/S. Ele também gerencia, faz a gerência. Gerencia o processador. Ele também gerencia deixa eu colocar aqui numa ordem legal. Não queria pegar os drivers dos dispositivos agora. Entrada e saída, a memória. E ele gerencia os drivers. De dispositivos. Então é isso que ele vai gerenciar. Claro, pode ser elementar algumas outras coisas, eles podem trazer ali mais detalhes? Podem, mas no geral, questão de prova que fale desse aspecto, ele vai pontuar essas 4 situações. Então, gerenciar entrada e saída. Vamos pegar um exemplo simples. Quando você está com 2 programas abertos, você tem lá 2 aplicativos, cada um ocupando metade da tela do computador. Tá? Então, cada um ocupando metade da tela do computador, e aí você fala, olha, o que esse cara vai oferecer pra gente? Uma só que você digita vai receber o texto. Mas a gente tem o Word e o Excel. Você está digitando, vai para os 2? Não, vai para uma. Tá? A que tiver em primeiro plano, ativa. Ou seja, quem quer a janela de fora, a borda da janela sempre é do Windows, do Linux. É o sistema operacional que está dizendo, essa aqui é a janela do Word. Então, o Word está dentro de uma janela de fora, uma casca, que é a do sistema operacional para dizer, agora é esse cara aqui que está recebendo as instruções. Então, quando você digita no teclado, você está fornecendo uma entrada. E aí você fala, essa entrada vai para o Word que está em primeiro plano. Quem está dizendo isso é o Windows. Ele está pegando a entrada do teclado e falando, recebi um texto, Word, está aqui o texto que eu recebi. E aí o Word vai falar, legal, eu quero que apareça desse texto essas informações. Então ele mostra para você. Saída, fala, o Word agora chega e fala para o Windows, o usuário mandou um texto lá, né? Windows, eu quero que você mostre na tela do usuário esse texto aqui, assim, assim, assado. Então o Windows vai gerenciar a saída de dados. Então o Word vai mostrar para ele o que ele quer que exiba na tela.
Processador. Cara, o sistema operacional ele vai elencar as prioridades de cada tarefa a serem executadas, dos processos. Então o sistema operacional fala, ó, tem isso aqui para fazer, prioridade 3, isso aqui para fazer, prioridade 1, isso aqui para fazer, prioridade 6. E ele vai mandando essas instruções para o processador. Lá no processador tem o próprio unidade de controle, que vai ser responsável por escolher qual desses processos vai sendo feito primeiro, porque vai recebendo numa fila, só que a unidade de controle olha, tem um processo que está lá no final da fila, que ele tem uma prioridade maior que qualquer um da fila. Traz ele para frente, executa ele primeiro, depois você vai fazendo os outros de acordo com a sua prioridade. Mas quem disse qual a prioridade de cada processo? O sistema operacional. A unidade de controle só está controlando como que está sendo executado. A gente diz, olha, o processador, a unidade de controle é responsável por dizer qual processo vai ser executado. Isso, quando já está no processador. Mas quem controla o nível de prioridade dos processos que vão ser entregues ao processador é o sistema operacional. Memória, aqui é uma coisa legal. Quando a gente fala em memória, a gente vai falar tanto da memória RAM, que é a ideia de memória de trabalho e tudo mais, como a memória virtual. Aqui é onde que a gente tem um trabalho mais volúvel aí, né, do sistema operacional, de trabalhar com tudo isso aí. Quando eu pego memória virtual, é uma manobra que é feita para quando o computador tem pouca memória RAM disponível. Então quando você fala, pô, meu computador tem pouca memória RAM lá conectada nele, eu como usuário quero abrir mais coisas que a memória suporta, então a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba usando essa manobra, que é a estrutura da memória virtual. Eu pego uma parte do HD, e essa parte do HD eu coloco dentro dessa parte uma formatação própria, né, de dados, e ali eu vou colocar disponível informações que na verdade estavam na memória RAM, temporariamente, do jeito que elas estavam na memória RAM. Para quê? Porque quando eu tiro da memória RAM e coloco nessa área do HD, eu libero espaço da memória RAM, coloco outras coisas para resolver agora, terminou, libera, busca de volta do HD para dentro da memória. Só que o HD é o dispositivo mais lento do computador. Então toda vez que a gente tem que recorrer a essa solução, o nosso computador fica mais lento. Tanto que, quando você pega os computadores mais antigos, clássicos, né, os gabinetes mais os classudos aí, tem uma luzinha vermelha lá no gabinete, não tem? Hoje os computadores têm um arco-íris, tá certo? Né? Mas eu tô falando de uma luzinha que fica lá do lado do botão de liga e desliga, que normalmente fica piscandinho. Quando aquela luzinha pisca, ela está indicando o quê? Que o dispositivo mais lento do computador está sendo acessado, que é o HD. Hoje quase nem vem mais nos computadores isso, né? Mas ainda tem alguns que mostram. Por exemplo, os notebooks, eles têm essa indicação. Esse aqui, por exemplo, mais antigo, ele tem. Esse aqui era aqui embaixo. Aqui ele mostra, ó, uma delas é para indicar, ó, tá acessando o HD. Tanto que nesse aqui, no caso, ele mostra o desenho do HD aqui, é bem ruim de ver, tá? Tipo, tem o botão do power que tá carregando, que tá ligado, o botão que tá conectado na tomada, carregando, e o terceiro LED que é o do HD. Esse HD ele vai piscando aí conforme vai acessando o HD. Por quê? Está mostrando que está acessando um dispositivo mais lento. Então, quando a gente recorre à memória virtual, você vai ver que começa a piscar loucamente essa luzinha. Ou quando você está abrindo um arquivo mais pesado, né? Então, aí você vê que ela começa a piscar mais. Justamente porque se for aí uma situação em que você fala, não estou abrindo nada, né? Eu estou só trabalhando com um programa ali, editando um vídeo, imagem e tal, mas eu não estou lendo nenhum arquivo a mais no meu HD. Eu só estou manipulando a memória RAM. Aí eu percebo que essa luzinha começa a piscar muito, certeza. Vai lá e olha o gerenciamento de dispositivos do teu computador. Vai abrir o gerenciador de tarefas. Você vai ver que lá no gerenciador de tarefas que o consumo de memória RAM está no talo. E aí você vai perceber que o Windows está tendo que gerenciar alguma coisa para poder liberar espaço na memória RAM e trabalhar. Então, a ideia da memória virtual e a sua aplicabilidade. É algo fundamental, tá? Então cuidado com isso aí. Entenda primeiro a ideia da memória virtual, a dinâmica de trabalho dela. E os drivers de dispositivos? Bom, quando a gente conecta um novo dispositivo no computador, ou o Windows, quando ele identifica que é novo, que nunca foi conectado, ele vai buscar a informação de como aquela peça funciona. Isso aí é chamado de auto-instalação, ou plug and play. Quer dizer que eu conectei uma peça e ela já vai estar sendo aí reconhecida para ser utilizada. É o plugar e usar.
Ah, tá. Então esse plugar e usar, o que ele fornece? Justamente a ideia de que eu, como usuário, não preciso ficar aprendendo como instalar uma peça. O sistema operacional já foi lá e buscou automaticamente a informação, o manual de como aquela peça funciona, e instalou para que aquela peça pudesse ser utilizada naquele equipamento. Então isso aí é o plug and play. Tá? Essa característica que hoje está presente nos sistemas operacionais modernos é chamada de plug and play, plugar e usar. Cara, hoje o Android é plug and play. Você tem aí as TVs, a maioria delas hoje, as novas, né, são plug and play. Você pluga, ele já pode ser usado. Porque ela vai reconhecer o driver, vai reconhecer ali qual que é o sistema que ele precisa, vai baixar e vai usar. Só um cuidado. O Windows, principalmente para algumas peças, tipo placa de vídeo e tal, ele vai buscar o driver genérico. Então, para peças mais específicas, quando você fala, vou acabar, comprei um computador, montei, sempre procura o driver do fabricante, porque nem sempre o Windows vai fazer isso. Então, ele instala um genérico para funcionar, mas a sugestão é essa. Antes de qualquer coisa, vai lá e baixa o driver do fabricante, atualizadinho e tal, e aí você manda atualizar tudo. Por quê? Esse notebook que eu mostrei, o maiorzão ali, ele tem um problema nisso. Se eu pegar e deixar o Windows instalar o driver do Windows genérico e eu já desligar o carregador desse notebook, né, tirar ele da tomada e ficar usando a base da bateria, ele queima a bateria. Foi o que aconteceu, ele queimou a bateria do seu notebook. Sério? Agora só funciona na tomada. Mas isso é por quê? Por causa do driver do Windows. O Windows 7 tinha um driver que era defeituoso nisso. Então, qual que era a situação? Como que eu evitava isso? Se eu tivesse instalado tudo, colocado o driver correto do fabricante HP, atualizado, bonitinho ali tudo, deixado atualizado, aí desconectado a tomada, não teria problema. Mas como eu esqueci disso, né, ficou um tempão parado, aí eu acabei usando os notebooks, quando fui fazer, esqueci desse detalhezinho, queimei a bateria dele. Né? Mas já era assim, já não era mais o equipamento principal, já era como equipamento secundário, então, beleza, queimou a bateria, fazer o quê? Foi, né? Mas acontece esse tipo de problema. Eu não achei até agora um notebook que tem um teclado tão bom quanto esse. Por isso que eu tenho ele assim como um xodó. Ele ainda é tela LCD, não é nem LED. Mas não achei teclado de notebook tão bom quanto o dele. Tá? Os outros teclados são muito ruins perto dele. Tá? Fazer o quê, né? A gente procura melhores equipamentos, mas nem sempre acha o ideal. Então, drivers de dispositivos, o sistema operacional é responsável por gerenciar. Lembre que o driver é o manual da peça, para que o sistema justamente possa conversar com a peça adequadamente e fornecer ali a sua utilização. Tranquilo? Gente, espero aí que a aula de hoje possa ter aí sanado várias dúvidas, né, que vocês possam ter conseguido compreender bem a coisa. Sempre lembrando, deixa aquele like padrão aí no nosso vídeo, né? Querem tirar um printzinho aí? Fiquem à vontade, tira o printzinho Rapidex. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário pra gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil, isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!